É bom estarmos juntos, amém? E juntos podemos louvar e adorar o nome do nosso Deus. Aleluia. Deixa-me só beber um bocadinho de água, está bem? Nós servimos um Deus grande, amém? E nós sempre podemos experimentar coisas grandes e poderosas quando estamos juntos na presença do nosso Deus, amém? Deus abre o seu coração, Deus toca as nossas vidas, Deus abençoa as nossas vidas. Deus traz algo novo, algo fresco, sempre que nós o adoramos, sempre que nós em conjunto estamos na sua presença. Amém? E nós devemos esperar sempre coisas grandes. Amém? Quando estamos juntos, quando estamos a louvar, quando estamos a adorar, nós devemos esperar coisas grandes. É claro que o nosso propósito é buscar o nosso Deus, é estarmos na sua presença, é estarmos gratos pela sua vida, é estarmos gratos pelo seu sacrifício, é estarmos gratos por quem Ele é. Amém? Mas sabe, nós podemos estar sempre com uma grande expectativa de ver Deus fazer coisas grandes. Amém? Porque a qualquer momento, no meio do louvor, no meio da adoração, nós podemos ver a manifestação da glória de Deus, nós podemos ver a manifestação da presença do nosso Deus, quando menos esperamos. Amém? Então devemos ter bem, de viver sempre, estar sempre com esta expectativa de ver Deus fazer coisas grandes. Amém? No próximo fim de semana, no próximo domingo, vai estar connosco um cantor evangélico português, é um Ricardo Silva. Lembram-se? Alguns irmãos se lembram? Ele esteve aqui há, não sei, há uns 3 anos, ou talvez mais, se calhar mais. Ele tem uns CDs muito interessantes, com música que os irmãos de certeza que vão gostar. E ele vem apresentar esse CD e pronto, e vamos estar e vamos receber bem este irmão. E de certeza, quem é que tem um CD deste irmão? Tem 2? Ei, caramba. Depois a irmã passa no fim, leva a taça, está bem? Por ter mais... Ali, estou a brincar. Eu também acho que tenho 2. Depois a irmã Júlia, no fim, passa e leva a taça de quem tinha mais CDs, está bem? Passa ali, peça à Sila lá no bar. Olha, eu venho levantar a taça de quem tinha mais CDs. Aleluia. Os irmãos estão prontos para me escutar durante um bocadinho nesta manhã? Sim? Então vamos lá. Olha, nesta manhã nós vamos falar acerca de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vamos estudar um pouco acerca da vida de Davi. Pode ser? E sabe, deixe-me começar por referir algumas razões porque eu considero ser importante estudarmos sobre a vida de Davi. E todos nós conhecemos Davi, é ou não é? Não é? O Davi, sempre na nossa caminhada cristã, o Davi tem andado sempre connosco. Conhecemos bem a sua vida, conhecemos bem a sua história, conhecemos bem quem é Davi. Mas sabe, em Davi, na vida de Davi, nós encontramos várias facetas, nós encontramos várias facetas. Nós vemos Davi como um pastor, conhecemos Davi como um poeta, conhecemos Davi também como um músico, como um guerreiro, como um verdadeiro adorador. Conhecemos Davi também como um marido, como um pai. Conhecemos Davi também como um rei, o rei Davi. Conhecemos Davi também como um sedutor. Não é? Conhecemos Davi também na faceta de assassino. Conhecemos Davi nas diferentes facetas da sua vida. E sabe, esta é a história de Davi, da vida de Davi, é a história de um homem que amava a Deus de uma forma intensa. Ele amava a Deus com todas as suas forças. Mas também vemos na história de Davi que ele falhou perante Deus. Ele pecou perante Deus. Algum tempo mais tarde ele encontrou a graça de Deus e foi restaurado por Deus. Esta é a história da vida de Davi. Um homem que amava a Deus intensamente, que buscava a Deus de todo o seu coração, mas que num ponto da sua vida ele deu lugar ao pecado. Mas sabe, ele não fugiu de Deus. Ele não deu corda aos sapatos e fugiu de Deus. Ele correu para Deus, encontrou a graça de Deus, encontrou o favor de Deus e Deus restaurou a sua vida.
Correto? E sabe, a vida de Davi é um exemplo de tantas vidas que foram destruídas pelo pecado, de vidas que foram destruídas por decisões erradas, e mesmo assim, pela graça de Deus, essas vidas passam por um processo de restauração, essas vidas passam por um processo de renovação e são restauradas a um lugar de bênção que Deus preparou para o seu povo. Amém? E sabe, de alguma maneira, todos nós nos conseguimos identificar com este homem Davi, certo? Em algum ponto da sua vida, nós conseguimos identificar, nós conseguimos conhecer algo da vida dele, conseguimos relacionar com Davi. A história da vida de Davi é uma imagem do que é a vida real. Ok? Isto não é o Big Brother, não é? A história de Davi é mesmo vida real, ok? Nós encontramos vida real e nós descobrimos que não há nada simples na vida de Davi. A sua vida, por vezes, até parece uma grande telenovela, não é? Sabe? Por vezes é complicada. É uma vida complicada. E muitas vezes até parece que a vida de Davi é um grande paradoxo, porque como é que alguém que pode ser tão amoroso com Deus, tão íntimo de Deus, e ao mesmo tempo tão implacável para com os seus inimigos? Davi, quando ia para a guerra, ia mesmo para a guerra. Não havia cá bébias. Era para vencer, era para vencer. E levava tudo à frente. Não é? E como é que alguém que pode ter um espírito ensinável e ao mesmo tempo ser um grande teimoso? Não é? Eles tinham um espírito ensinável, mas ao mesmo tempo também, quando era para ser teimoso, era teimoso mesmo valente, até ao fim. Não é? E como é que alguém que escreveu textos tão belos sobre adoração, textos tão belos nos salmos que nós encontramos na palavra de Deus, e ao mesmo tempo pode sucumbir ao engano, pode sucumbir à luxúria? Não é? Sabe? A verdade é que a vida de Davi é um exemplo do que é a vida no seu melhor e é um exemplo do que é a vida no seu pior. Okay? Sabe? É uma imagem daquilo pelo qual todos nós passamos. E é interessante, aliás, e o que é interessante é que a Bíblia conta-nos a história toda. Já viu? Sem cortes. Sem edição, não é? Hoje em dia temos, não é? Quando nós vemos uma reportagem na televisão, aquilo foi tudo editado, não é? Editado o quê? Eles cortam, escolhem as melhores partes, não é? E só publicam ou só publicam aquilo que entendem, não é? Portanto, fazem uma edição. Mas sabe, a história, o filme da vida de Davi aparece sem cortes, aparece com a vida completa. Não aparecem só as melhores partes, não é? Não aparecem só as melhores partes. Deus expõe tudo, o que é bom, o que é mau, tudo. A palavra de Deus expõe toda a vida de Davi. E porquê? Porque todos nós nos podemos identificar tanto nas partes boas e nas partes más das nossas vidas. E sabe, esta é uma das razões porque nós podemos confiar na Bíblia, porque podemos confiar no caráter de Deus. Sabe, Deus dá-nos o quadro total, com todas as suas vertentes complexas, com toda a complexidade da vida, com toda a honestidade. Deus não esconde nada, não é? Quando nós escolhemos alguém para nos representar, supostamente nós devíamos escolher alguém que seja o padrão, não é? Afinal, Davi era o homem segundo o coração de Deus, não é? Então devia-se apresentar alguém, não é? Que era o modelo, uma imagem imaculada, correto? Não é? Então, o irmão não faz assim, quando quer escolher alguém que o vá representar a algum sítio, escolhe a melhor pessoa, correto? Então David, um homem segundo o coração de Deus, né, nós seria suposto pensarmos que devia ser um homem com, né, os cortes, aquelas coisas, aquela parte má, né, devia estar escondida. Mas sabe, Deus apresenta tudo, ok? Deus apresenta tudo, Deus não esconde nada, por isso nós podemos confiar no nosso Deus, no caráter do nosso Deus. Sabe, o que é que nós podemos aprender com a vida de Davi? Sabe, em primeiro lugar, nós aprendemos quão gracioso e misericordioso é o nosso Deus. Certo? A vida de Davi é um exemplo da graça de Deus, é um exemplo da graça e da misericórdia do nosso Deus. E nenhum de nós aqui dirá, isso não tem nada a ver comigo, isso, graça e misericórdia, não preciso nada disso, porque eu já consegui lidar com isso tudo, eu sou o maior cá do sítio, não preciso da graça de Deus, sou um cristão modelo em todas as áreas da minha vida.
Não é? Ninguém aqui poderá dizer isso, porque todos nós sabemos que as nossas vidas, elas estão fundadas na graça de Deus, correto? As nossas vidas estão fundadas na graça e na misericórdia do nosso Deus. Nós fomos escolhidos pela graça de Deus, nós somos salvos pela graça de Deus, nós somos perdoados pela sua graça, fomos limpos pela sua graça, somos guiados pela sua graça, e nada do que temos tem a ver com o nosso esforço ou tem a ver com as nossas capacidades, nada do que temos tem a ver com as nossas habilidades. Tudo o que temos, tudo o que nós somos é por causa das riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus. Amém? É por causa da sua graça. Amém? E sabe, na vida de Davi nós também podemos encontrar um exemplo de que a vida de Davi mostra-nos o quanto nós somos amados. Amém? Diga lá à pessoa que está ao pé de si: tu és amado. Na vida de Davi, na história da vida de Davi, nós vemos o quanto Deus nos ama. E o irmão tem a ideia de quanto é amado? Temos nós consciência do quanto o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, nos ama? Temos nós consciência disso? Sabe, Deus está completamente apaixonado por si. Diga à pessoa que está do outro lado: Deus está apaixonado por ti. Vá lá, anima-te. E a história da Bíblia, sabe, é sobre o amor de Deus e sobre a forma como Deus te procura, meu irmão. Como Deus te busca, como Deus quer estar contigo. Como Deus quer expressar o seu amor por ti. E é certo que nós devemos buscar a Deus. Ainda hoje cantamos: eu te buscarei. É claro que nós devemos fazer isso. Buscar o nosso Deus, seguir a Deus, procurar conhecer mais de Deus. Mas sabe, Deus procura-te, irmão. Deus também te procura. Deus procura o homem. Deus anda à nossa procura. Desde a queda de Adão, Deus deseja nos redimir e fará o que for necessário para nos encontrar, para nos limpar, para nos perdoar, para nos restaurar. E toda a Bíblia é acerca desta história de amor, acerca do amor de Deus por nós. Sabe, na vida de Davi nós também encontramos que Deus usa-nos como nós somos. Deus pode nos usar com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas limitações. Deus usa-nos. Amém? Não precisas ser o maior cá do sítio, o maior cá do bairro, amém? Para Deus te usar. Um vasos simples como nós somos, disponíveis nas mãos de Deus, Deus pode nos usar. Amém? Deus pode nos usar. E na vida de Davi nós também encontramos um quadro de redenção. Nós vemos um quadro de redenção. Ou vemos um plano de redenção. Dito de outra maneira, sabe? Deus tem este plano. E sabe, Deus não vai improvisando. Ok? E nós fazemos parte deste grande plano de redenção de Deus. Os portugueses é que são bons no desenrasque, não é? Deus não está aqui a desenrascar. Ok, olha, aconteceu isto, então vamos lá ver como é que desenrascamos aqui esta história. Como é que nós vamos fazer isto? Não, Deus tem um plano e Deus está a operar segundo esse plano. Ele não vai improvisando à medida que as coisas vão acontecendo. Deus colocou-nos aqui com um propósito. Há um propósito para a tua vida, meu irmão, sabe? E Deus tem um plano para a tua vida, para te usar, mesmo que ninguém escreva acerca das nossas vidas, ok? Mesmo que ninguém se interesse por fazer uma biografia das nossas vidas. Mesmo que ninguém venha escrever um best-seller sobre a vida ali do PH, ou sobre a vida aqui da irmã Filomena. Mesmo que ninguém venha escrever um livro sobre nós, nós podemos ter a certeza que os céus estão a registar as nossas vidas. Amém? Os céus estão a olhar para as nossas vidas, estão a registar as nossas vidas. Deus sabe onde nós estamos, porque esse é o seu plano. Amém? Então, por isso, nós podemos confiar em Deus e descansar em Deus. Amém? Então, vamos abrir agora a palavra de Deus, por favor, em 1 de Samuel, e vamos começar no capítulo 16. Vou procurar ser rápido, mas, portanto, aqui em 1 de Samuel, capítulo 16, nós encontramos a altura em que o profeta Samuel foi
enviado por Deus para ir ungir Davi como Saul. Mas deixe-me contar um pouco sobre a história até aqui. Os irmãos sabem, no início de 1 de Samuel, nós encontramos o povo de Israel muito ansioso, muito desejoso por ter um rei. Nós encontramos um povo desesperado por ter um rei. E nós sabemos, os irmãos sabem muito bem, que Deus tinha outro plano. Esse não era o plano de Deus. Deus não queria que Israel fosse governado por uma monarquia. Okay? Deus tinha outro plano. O seu plano era que Israel fosse governado por sacerdotes, fosse governado por juízes. Não era a intenção de Deus que Israel fosse governado por uma monarquia. Deus nunca quis um rei. Deus pretendia que o seu povo fosse o seu povo. Que o seu rei fosse Deus. Ok? O propósito de Deus era que Deus fosse o rei sobre Israel. Eles não precisavam de nenhum rei. Okay? E o plano de Deus é que, o desejo de Deus era que Israel fosse governado por sacerdotes e por juízes. Mas sabe, eles insistiram tanto em ter um rei. Sabe, eles queriam ser como os outros povos, não é? Os outros povos tinham um rei. As outras pessoas tinham um rei, não é? Havia lá a família real e eles diziam, mas nós não somos menos que os outros, também queremos ter um rei. Eles têm um rei, eu também quero ter um rei. Porque eles achavam que aquilo era muito importante, não é? Eles achavam que aquilo que a vida dos reis é que era. Não, temos que ter um rei, porque senão isto não evoluímos, ficamos aqui parados no tempo. Isto não funciona. Se eles têm um rei, também queremos um reizinho só para nós. Não é? E sabe, é interessante que Deus alertou-os, avisou-os para as consequências de Israel passar a ser uma monarquia. Lá em 1 de Samuel, no capítulo 8, Deus descreve o comportamento de um rei e diz assim, olha, se eu vos der um rei, eis o que vai acontecer. Esse rei, ele vai levar os vossos filhos. O rei vai levar as vossas filhas. Tirar-vos-á as vossas casas. Tirar-vos-á os vossos campos. Tirar-vos-á as vinhas, os rebanhos. E nesse dia clamarás. Deus não podia ser mais claro, não é? Sabe? Mas o povo de Israel não estava para aí virado. A moda era ter um rei, não é? Então nós queremos ter um rei. Parece aqueles meninos, não é? Quando querem um carrinho, já têm 520 carrinhos. Mas se querem aquele, é aquele. E choram até terem aquele, não é? E só para o calarmos, pronto, toma lá o carrinho, pá, já não consigo ouvir. E sabe, o povo de Israel foi assim um bocadinho, foi um bocadinho assim, sabe? E eles insistiram, o povo de Israel insistiu que queriam um rei, e sabe, apesar das consequências, Deus deu-lhes um rei. E isto faz-nos pensar um pouco, não é? Sabe, nós já vimos isto acontecer tantas vezes nas nossas vidas, não já? Sabe, Deus muitas vezes recusa-se a responder às nossas orações da maneira que nós queremos que Ele responda. Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? Sabe? Porque Deus tem algo melhor planeado para nós. E sabe, por vezes isso pode ser bastante frustrante. Nós queríamos tanto isto, queríamos que Deus respondesse, queríamos que Deus fizesse desta maneira, mas Deus não faz, porque sabe que não é o melhor para nós. Não é? E quantas vezes, e sabe, meus irmãos, e quantas vezes nós já não ficámos gratos a Deus por Deus não ter respondido às nossas orações da forma como nós queríamos que Deus respondesse, não é? Pois é. E sabe, mas há aqueles momentos em que nós oramos e insistimos e não largamos e oramos e voltamos a orar e voltamos a insistir, não é? E Deus diz, ok, pá, já não consigo mais. Queres isso? Ok? Olha, isto já não é o melhor para ti, mas eu vou-te dar isso que tu queres, porque há aqui uma lição para tu aprenderes. Então agora vais aprender da maneira mais difícil. Não é? Vais aprender às tuas custas, vais aprender da forma mais difícil e vai-te doer.
E sabe, assim aconteceu com Saul. O povo queria um rei e eles insistiram tanto em ter um rei, eles queriam ter um rei e já que tanto insistem, olhem, aqui tem um rei, Saul. Saul. E sabe, durante algum tempo as pessoas gostavam muito de Saul, um homem alto, não é? Diz que ele quando passava via-se a cabeça dele por cima de todos. Homem alto. Temos um rei alto. Coisa importante. Jeitoso, não é? Ficava bem nas revistas cor-de-rosa da época. É? Aquilo as pessoas gostavam. Agora já podemos ler acerca da vida do rei, da história do rei, que foi tomar banho ou não sei onde, e depois vestiu não sei quê. Fica bem na televisão. Uma pessoa atlética. Agora temos um rei. Sim, senhor. Agora os nossos problemas acabaram. E sabe, durante algum tempo, Saul até mostrou ser uma pessoa com bom senso, uma pessoa humilde e sábio, durante algum tempo. Mas sabe, nem todos estavam impressionados com Saul. Sabe, Deus não estava nada impressionado com Saul. Nadinha. Deus não estava nada impressionado com Saul. Deus, aliás, até tinha um problema com Saul. E sabe, a principal razão para Deus não estar nada impressionado com Saul é que Saul dava mais importância à opinião das pessoas do que à vontade de Deus. Quando Deus dizia para ele fazer alguma coisa, ele ia perguntar às pessoas: olha, o que é que vocês acham? Não é? E depois fazia de acordo com a opinião das pessoas. Sabe, Saul tornou-se num verdadeiro político. Um político ali à maneira. Que ele dava cartas na política. Sabe? E Deus ficou ofendido com isto. Saul desobedeceu a Deus e por isso Deus decidiu tirar-lhe o reino de Israel. Certo? E então depois nós chegamos aqui a 1 de Samuel, no capítulo 16, e vamos ler o versículo 1. Diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Noutras traduções diz: até quando chorarás por Saul? Terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Todos nós conhecemos bem esta passagem. Mas o que eu gostava de realçar aqui é esta expressão em que o Senhor diz a Samuel: até quando terás dó, terás pena de Saul? Como é que diz aí nas vossas Bíblias? Terás dó, não é? Mas diz, terás pena. Sabe, nesta passagem nós encontramos algumas lições que podem mudar as nossas vidas, que nos podem ajudar bastante na nossa caminhada de fé. Sabe, nós precisamos saber que Deus está no controle. Deus está no controle, mesmo quando parece que Deus não está no controle. Okay? Deus está no controle das nossas vidas, mesmo quando parece exatamente o contrário. Nós precisamos saber que Deus está no controle. Certo? Olha, Saul, ele tinha sido rejeitado por Deus. E os tempos tinham mudado. Havia uma nova estação, um novo tempo, um momento de Deus, um momento diferente de Deus. Deus estava a seguir noutra direção. Deus estava a trazer uma nova direção ao povo de Israel. E sabe quem era a pessoa que não conseguia seguir em frente? O profeta Samuel. Já viu? O homem escolhido por Deus, o homem que o qual Deus falava, através do qual Deus falava, era aquele que estava agarrado ao passado. Deus estava a trazer uma nova ordem, Deus estava a trazer um novo momento para a vida do povo de Israel. E Samuel, o profeta Samuel, ele estava agarrado ao passado. Era a pessoa que não conseguia seguir em frente. Samuel, ao fim e ao cabo, foi aquele que ungiu Saul, e ele era o profeta escolhido por Deus. E, no entanto, Samuel, ele estava a lidar com problemas, ele estava com dificuldade em aceitar esta mudança, em aceitar este novo caminho que Deus estava a trazer. E sabe, muitas vezes é tão difícil aceitarmos as mudanças que a vida nos traz.
certo? Especialmente quando nós estamos à espera que a vida nos traga uma coisa diferente daquilo que ela nos traz. Se nós esperarmos que a vida vá num sentido e de repente a vida leva-nos por um caminho totalmente diferente, é muito difícil aceitar isso. Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? Pois, sabe, e o que é interessante é que nós encontramos na palavra de Deus, nós encontramos na Bíblia, o quão pouco tempo Deus permite que nós estejamos de luto ou que nós choremos pelo passado. Deus permite-nos que estejamos muito pouco tempo a chorar pelo passado, a chorar pelas coisas que já aconteceram. Sabe, muitas vezes na história de Israel, nós encontramos Israel a passar por tempos difíceis, tempos de dificuldade, e entretanto Deus vem com a sua graça, Deus vem com o seu favor, Deus levanta alguém no meio de Israel e as coisas começam a tomar o seu lugar, as coisas começam-se a resolver e chegamos a um lugar, chegamos a um ponto na vida do povo de Israel em que as coisas estão todas no seu lugar, Deus expressa o seu favor pelo seu povo, tudo está bem. Mas sabe, Deus não deseja que a gente fique parado muito tempo. E depois Deus diz, e chega e diz ao povo, ok, olha, deixem o passado ser passado, agora é tempo de tirarmos, levantarmos as tendas e vamos seguir em frente, vamos para outra dimensão, vamos para outro caminho. Eu tenho algo novo para vos trazer, eu tenho algo diferente para vós. E sabe, em Mateus 8 nós encontramos Jesus numa situação que para mim é muito difícil explicar isto. Olhando assim à primeira, não é fácil nós entendermos isso. Sabe, Jesus um homem vem ter com Jesus, um discípulo, e ele diz, olha, Jesus, eu quero seguir-te, eu quero ir contigo, quero ser teu discípulo, mas o meu pai morreu e tenho que tratar do funeral. E o que é que Jesus respondeu? Jesus disse, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Isto é duro. É mesmo duro. Sabe, não tem nada de bondoso, não tem nada de compassivo, não é? Não tem nada a ver com a imagem que nós temos de Jesus, pois não? Tudo o que este homem queria, afinal de contas, era isso, sepultar o seu pai. E a resposta de Jesus é, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Parece que Jesus está a dizer para ele não ir ao funeral. Mas sabe, não é bem assim, não é bem assim. Se nós estudarmos a história daquele povo, se nós estudarmos a sociedade judaica daqueles tempos, nós vamos entender como é que eles faziam o luto, sabe? E esse luto era feito em 5 fases diferentes. Repare, eles tinham um período, o primeiro período, que eles chamavam o Aninut. Cuidado comigo, isto é Wikipédia, no seu melhor. Isto na Wikipédia tem lá tudo, não é? Isto é só chegar lá ao Google, e está aqui. Luto judaico. Põe lá, aparece logo tudo. Isto não é nada. Sabe? E este primeiro período era o período entre a morte e o enterro, que eles chamavam o Aninut, que era um período de desespero intenso. Depois tinha um segundo estágio, que eram os 3 dias após o funeral, que eram dias devotados ao choro e à alimentação. Um terceiro período que eles chamavam Shiva, acho que é assim que se diz, que eram 7 dias seguintes ao enterro, que era um período ainda mais longo. Depois tinha um quarto estágio, que eram 30 dias depois do enterro, em que havia determinadas mais coisas. Depois havia o quinto e último estágio, que era um período de 12 meses, que eles chamavam Sheloshim, ok? E repare, tudo isto demorava um ano. Todo este processo demorava um ano. E o que Jesus estava a dizer é que tu não te podes dar ao luxo de ficar agarrado ao passado. Não podes te dar ao luxo de ficar agarrado ao passado, nem que seja por apenas um ano. Os planos de Deus para a tua vida são tão importantes, os planos de Deus para a tua vida são tão valiosos, que requerem que estejas disponível neste momento. Requer que estejas atento à sua voz, que estejas atento ao bater do coração do nosso Deus. E não te podes dar ao luxo de perder tempo fora da vontade de Deus para a tua vida, chorando o passado, chorando aquilo que ficou para trás. E sabe,
pessoas vêm às nossas vidas, e todos nós temos sabemos isso, pessoas vêm à nossa vida, abençoam as nossas vidas, influenciam as nossas vidas, estão connosco, influenciam nossas vidas. E quando essas pessoas saem da nossa vida, é doloroso, não é? Dói no nosso coração. Mas sabe, acima de tudo, nós temos que honrar aquilo que Deus está a fazer em nós hoje, o plano de Deus para nós hoje, estando gratos por aquilo que Deus fez no passado. Certo? E conhecermos o momento de Deus. E nós não nos podemos dar ao luxo de estarmos a viver no passado. Quem é que percebeu o que eu disse? Diga lá a pessoa que está ao pé de si. Pronto, agora já passou, isto agora é sempre a subir. Tá? Aleluia. Eu já não vou demorar muito mais tempo, tá bem? Os irmãos alegrem-se. Sabe, entretanto, Deus forçou Samuel a avançar. Por causa dos planos que Deus tinha para a sua vida, por causa dos planos que Deus tinha para o seu povo. E é interessante nós observarmos que quando Samuel vem para ungir Davi, algo radical começa a acontecer. Os irmãos sabem que durante 300 anos, pouca coisa aconteceu na história de Israel, do povo de Israel. Sabe, desde os dias de Josué até aos dias dos profetas Samuel, pouca coisa aconteceu. O povo tinha uma vida pacata, às vezes lá se chateavam com os vizinhos e depois davam lá as trolitadas uns com os outros e depois a coisa resolvia-se, entretanto, e pronto, e tinham uma vida sossegada. Mas sabe, neste momento de Deus, sabe, de repente, quando Samuel unge Davi, durante 70 anos, a história parece que começa a andar muito depressa. Parece que as coisas começam a acontecer, tudo muito rápido. Tudo começa a acontecer rapidamente. Davi, ele assumiu a liderança daquela geração e a sua liderança é marcada por uma grande expansão do reino de Israel. É marcada por uma grande expansão. Um reino que era um reino pequeno tornou-se num reino muito vasto, tornou-se num reino muito grande. A sua liderança é marcada por grandes conquistas. É uma liderança marcada por grande crescimento. E Deus, a partir daquele momento, Deus começou a fazer grandes coisas em Israel, na sociedade de Israel. Sabe, este até é chamado o período dourado na história de Israel. E quando Davi chegou ao fim dos seus dias e entrega à geração seguinte, ele entrega ao seu filho Salomão um reino tão vasto, um reino com uma influência geopolítica tremenda, um reino cheio de riquezas. E Salomão, ele não teve que fazer nada para expandir o reino, ele apenas teve que manter aquilo que aconteceu durante este período dourado da história de Israel. E sabe, este período de 70 anos só foi possível. Este período de 70 anos de bênção, de grande crescimento, de grande de implantação do reino, de grande crescimento, de grande bênção, só foi possível porque um profeta parou de chorar por causa do passado e terminou com o seu período de luto. Sim? Sabe, este profeta, ele chegou a um ponto que ele disse, olha, não importa o quão afeiçoado eu estou àquilo que Deus fez, não importa o quanto eu amo as pessoas que fizeram parte da minha história, Deus, eu estou a ouvir a tua voz. Eu estou pronto para parar de chorar por causa do passado, eu estou pronto e disponível para seguir para onde tu me levares. Amém? E sabe, deixa-me fazer esta pergunta. Quando nós pensamos acerca de Davi, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Não é? Quando falamos de Davi, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Vá lá então, está toda a gente a dormir? Então, Davi, o que é que nos faz lembrar Davi? Um rei, mais um adorador. Davi. Que histórias é que se lembram de Davi? Vá lá, então. Golias. Muito bem, claro, não é? Davi, Golias. Então, claro, não é? Davi.
Davi e Golias, exatamente. Batseba, também nos lembramos de Batseba, não é? Várias histórias que nós nos lembramos de Davi, várias conquistas de Davi. Mas sabe, uma das coisas que fez de Davi um grande líder, foi a sua capacidade de discernir momentos de mudança na sua vida. Foi a capacidade que ele tinha de discernir o tempo de Deus para a sua vida. E isto é muito importante. Matar o Golias não fez dele um grande líder. Derrotar grandes exércitos não fez dele um grande líder. O que fez dele um grande líder foi ele discernir, estar atento à voz de Deus e ao tempo de Deus. Estar atento ao tempo de Deus e à mudança, aos momentos de mudança que Deus trazia. Davi estava tão perto do coração de Deus que ele conseguia identificar estes momentos de mudança. E nós conseguimos identificá-los? Estamos assim tão atentos? Sabe, a vida traz-nos momentos-chave. Traz-nos momentos de mudança. Sabe, são momentos que nós não os podemos criar. São momentos que nós não os podemos planear. Mas eles surgem, vêm à nossa vida como uma janela de oportunidade. Okay? É uma janela de oportunidade que se abre perante nós, é uma janela de oportunidade que vem às nossas vidas. E nós apenas temos que ter esta capacidade de os discernir, de sabermos que momentos de mudança chegaram à nossa vida, okay? E de agirmos em conformidade. Ou então, não os discernirmos e falharmos o momento de Deus para a nossa vida. Sabe? Deus traz estes momentos às nossas vidas, Deus traz estes momentos que são verdadeiras janelas de oportunidades para as nossas vidas, momentos de Deus, momentos de oportunidades, momentos de mudança, sabe? E tudo o que nós podemos fazer é ter a revelação de que este momento chegou. Ok, olha, está perante mim um momento de Deus. Está perante mim um momento de mudança. E ao fazê-lo, nós podemos, pela fé, começar a viver este novo tempo que Deus tem para a nossa vida. E este foi um dos grandes segredos, um dos maiores segredos da liderança de Davi. Sabe, Deus está no controle, mesmo quando não parece. Amém? Mesmo quando não parece. E a nossa oração deve ser: ó Deus, ajuda-me a ver estas janelas de oportunidade que tu colocas na minha vida. Ajuda-me a estar atento a isto. Ajuda-me a estar atento a estas oportunidades que tu colocas na minha vida. Abre os olhos do meu entendimento. Faz-me ver o teu propósito para a minha vida. Amém? Deus está no controle, mesmo quando não parece que Ele está no controle. No versículo 4, vamos ler juntos. Diz assim: fez Samuel o que Deus falou e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram-lhe ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Estes homens, quando souberam que o profeta ia à terra deles, eles começaram a ficar assim. Eles, se calhar, tinham a consciência pesada e pensavam: bem, andámos aqui a fazer aqui umas trafelices, andamos para aqui a meter-nos em grandes confusões, agora vem o profeta Samuel e ele vai-nos tratar da saúde. Então eles foram lá ter com Samuel: olha lá, vens em paz? Ou vens para nos pôr na ordem? E depois o que é que diz? Diz assim: respondeu ele: sou vindo para oferecer sacrifício a Jeová. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Purificou Samuel a Jessé e a seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Tendo eles entrado, olhou para Eliabe e disse: por certo, está na presença de Deus o seu ungido. Disse, porém, Deus a Samuel: não olhes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o rejeitei. Deus diz: não olhes para a sua aparência, não olhes para o seu exterior. Não vê Deus como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, mas Deus olha para o coração. Diga lá comigo: Deus olha
para o coração. Os irmãos não tomaram o pequeno almoço? Diga lá comigo. Deus olha para o coração. Deus olha para o nosso coração. E sabe, nós precisamos saber que Deus conhece o nosso coração. Deus não está muito importado se nós temos caracóis ou cabelo liso, somos altos, baixos, gordos, magros, carecas ou cabeludos, não é? Magrinhos ou barrigudos. Deus não está muito interessado nisso. Deus não se importa com a nossa aparência, Deus não se importa com a nossa inteligência, Deus não se importa com as nossas capacidades. Deus olha para o nosso coração. Deus olha para o nosso coração. Deus olha para o nosso coração, para o nosso verdadeiro eu. E os irmãos sabem, olha, quem tem crianças e quem sabe o que é que eu vou falar. Os irmãos sabem aquele momento em que os miúdos assumem a sua identidade, não é? Isso fica-nos marcados, não é? Que eles assumem a sua identidade e, olha, eu não gosto disso, eu gosto é disto. Não é? Não é? Aquele momento em que ele chega, olha, foi o último Natal que eu vesti, que eu calcei aqueles sapatinhos todos betinhos. Foi o último Natal que conseguiste-me pôr aqui o lencinho e o casaquinho todo de fazenda, não sei o quê. É o último Natal. Nunca mais me metem nisso. Não é? Os irmãos sabem o que é que eu estou a falar, não é? É como que eles ganham a sua independência ou ganham assumem a sua personalidade, a sua identidade própria. E este momento é um momento relevante para as famílias, todos nós gostamos disso. E depois aquilo até dá assim alguns conflitos, não é? Mas são momentos relevantes que as pessoas dizem, ok, olha, eu sou assim, sou feito desta matéria, gosto disto, não gosto daquilo, eu sou assim, é assim que eu sou. Não é? Sou feito deste material. Isto faz lembrar a história, não é? Isto é uma anedota. Eu não sou muito bom a contar anedotas, por isso os irmãos, se não sei muito bem, é impressionante como é que há aquelas pessoas que conhecem, não é? Sei lá, estão a falar uma garrafa. Lembram-se de uma anedota com a garrafa. Depois estamos a falar da cadeira. Lembram-se de uma anedota com a cadeira. Eu não sei como é que conseguem saber tanta história, não é? O que é um teto, um telhado? Um telhado, uma anedota sobre um telhado. Então, um telhado. É impressionante, não é? Mas aquele miúdo na escola que toda a gente o tratava por Totó. Totó. Totó, outro nome qualquer, não é? E há um dia que ele assume a sua identidade, ele levanta-se e diz, pessoal, a partir de agora ninguém me trata mais por Totó. A partir de agora eu sou o senhor Totó. É? Isto é que foi assumir a sua identidade, não é? Mas sabe, quando Davi foi diferente, sabe, ele não teve que estabelecer a sua identidade ou assumir a sua identidade perante os outros. Ele não teve que chegar e dizer, eu tenho um melhor coração que vocês todos aí. O meu coração é um coração que agrada a Deus. Ele não teve que chegar e dizer, eu é que sou, eu é que fiz. Sabe? Ele não teve que assumir o protagonismo. Ele não teve que dizer a todos como é que ele era. Sabe? Foi Deus que mostrou a todos quem era Davi. Como é que era o coração de Davi? Foi Deus que anunciou a todos quem era Davi, o coração deste homem. E sabe, Davi, ele vem com um coração humilde, ele vem com um coração ensinável, ele vem como um servo, com um coração de servo. E sabe, nós não temos que passar a nossa vida a andar de um lado para o outro, a dizer a toda a gente quem é que nós somos. Sabe? Apenas ser quem tu és. Diga à pessoa que está ao pé de si, ser quem tu és. E sabe, e Deus vai mostrar aos outros quem tu és. Se confiares em Deus, Deus vai mostrar aos outros quem tu és.
ok? Não precisas andar a dizer que fazes isto e aquilo. Não, se nós vivemos de forma fiel, se nós vivermos com honestidade, se nós vivermos com integridade, se nós vivermos com um coração de servo, Deus irá preparar-te para o plano que Deus tem para a tua vida. E no momento certo, Deus te fará destacar no meio daqueles que te rodeiam. Amém? Sabe? Nós, infelizmente, e isto também estou a falar, este nós inclui-me a mim, não é? Nós ainda nos impressionamos com as coisas erradas, não é? Nós ainda nos impressionamos muito com um grande carro, aquela pessoa, com uma grande casa, com uma grande não sei quê, com não sei quê. Ainda nos impressionamos muito com essas coisas. Mas sabe, Deus não se impressiona nada com isso. Deus impressiona-se com o nosso coração. Amém? Deus olha para o nosso coração. Para Deus o coração tem muito mais importância do que toda a tua inteligência, do que toda a tua educação. O coração importa muito mais do que ter os conhecimentos certos, do que conhecer as pessoas certas, do que pertencer a determinada família, do que vir de determinada origem. Certo? E todos nós conhecemos pessoas muito talentosas, com 520 cursos superiores, pessoas que conhecem as pessoas certas, mas sabe, eles nunca terão sucesso porque não têm o mais importante, o coração certo. Amém? O coração certo. Diga à pessoa que está ao seu lado, o coração certo. Aleluia. Eu estou prestes a terminar, sabe? Davi, ele tinha um coração que, por um lado, tinha uma faceta que era um coração compassivo. Okay? Tinha um coração compassivo. Mas, por outro lado, ele tinha também um coração de leão. Okay? Não é o leão de Alvalade. Esse está um bocadinho... Okay? Ele tinha um coração de leão, ok? Do verdadeiro, também do da selva, ok? Sabe? Ele tinha este coração que era um coração amoroso, compassivo, que se derretia todo, não é? Mas também tinha este lado em que tinha um coração, em que ele tinha um verdadeiro coração de leão. Não é? Tinha um coração que era compassivo para com Deus, era um coração aberto, expressivo, íntimo, mas por outro lado, ele era implacável contra os inimigos de Deus. Ele era um grande defensor dos fracos, ele era um grande defensor do seu reino, ele era um grande defensor do povo de Israel. Ele tinha um coração compassivo, mas também tinha um coração de leão, um coração guerreiro. Ok? E o irmão consegue ver aqui este equilíbrio? Consegue ver o equilíbrio que há aqui? Há uma sensibilidade para com Deus, um coração predisposto a escutar Deus, a ouvir Deus, e por outro lado um coração que é implacável contra os inimigos da nossa alma. Amém? E nós devemos ter estas duas características na nossa vida. Temos um coração que se derrete todo na presença de Deus. Um coração que se derrete na presença de Deus, que se desfaz na presença de Deus. Um coração, como disse o irmão Carlos Pinto, que ajuda os outros, vê uma necessidade, está pronto a ajudar. Mas também temos que ter um coração de guerreiro. Ok? Um guerreiro que vamos para a luta. Quantos são? É um coração de guerreiro. Quantos são? E nós levamos tudo à frente, ok? Que vem para nos derrotar, vem-nos para fazer baixar os braços e desistir. Nada disso. Eu tenho um coração de leão, levanto-me no nome de Jesus e avanço e conquisto. Amém? E este equilíbrio é muito importante, é importantíssimo na nossa vida. Nós devemos ter bem este equilíbrio. Desenvolver estas características na nossa vida. Sabe? E a vida de Davi mostra-nos que por vezes nós podemos estar sozinhos, mas sabe, mas nós não estamos esquecidos. Por vezes podemos dar por nós sozinhos, mas sabe, aprendemos com a vida de Davi que nós não estamos esquecidos. Deus não se esqueceu de nós. Amém? E meu irmão, eu não sei o que é que o irmão pode estar a passar nesta manhã, durante esta semana,
Eu não sei qual é a estação da sua vida, em que estação é que o irmão está, ok? Se o irmão está numa estação de verão, não é? Em que tudo está bem na sua vida, está numa estação de inverno em que as coisas não estão a correr assim tão bem. Mas sabe, uma coisa eu sei, sabe? Há alturas em que Deus nos deixa em estações difíceis porque Deus está a trabalhar em nós, ok? Deus está a trabalhar em nós, Deus está a trabalhar com o nosso coração. Deus está a trabalhar em nós desenvolvendo o nosso caráter. Deus está a trabalhar em nós desenvolvendo-nos, levando-nos a viver uma vida santa, uma vida separada para Ele. E sabe, em qualquer situação, meu irmão, fica com o teu coração aberto para Deus. Seja em que estação tu estiveres, abre o teu coração para Deus. Amém? Confia em Deus, Deus está no controle, independentemente da estação que tu possas estar a viver. E nós podemos dizer, olha Deus, eu vou confiar em Ti, eu vou confiar em Ti, eu vou confiar em Ti, eu vou seguir-te. Deus, eu vou ser fiel, eu vou servir-te, vou ser leal, vou assumir o meu compromisso com o Teu reino, vou desenvolver aquilo que Tu despertaste na minha vida. Deus, eu vou desenvolver o meu caráter, vou desenvolver a minha fidelidade, vou-te seguir de forma fiel. Eu sei que estás no controle, eu sei que posso confiar em Ti, eu sei que posso descansar em Ti, que Tu cuidas de mim. Amém? Amém? Amém. Então, eu terminei. Outro dia, depois nós podemos continuar a falar sobre Davi.